Bom dia, Gabi. Bom dia, Amanda. Tudo bem com você? Tudo, e com você? Eu tô bem também. Bom dia, pessoal aí de casa. Desejo a todos um feliz sábado. Que Deus abençoe todos vocês. Agora nós vamos louvar a Deus com a música Verei Jesus. Uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que me virá. Sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. A voz de Deus irá soar. Sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão, e para sempre louvarão. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei. O céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Eu creio sim que Ele virá, e muito em breve eu subirei. Feliz eu viverei, eu creio sim, Ele virá, e muito em breve eu subirei, ao novo lar, novo céu, pra sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Olha o tempo, olha a vida, sentimentos vêm e vão, entre livros e palavras procuro por sabedoria, mas parece que na busca
eu me perco por tentar. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Entre livros e palavras, tento ser o que não sou. É tão difícil ser exposto, mas da verdade eu preciso. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou viver. Descobri que existe graça para todo que aceita. Tudo agora faz sentido. Suspiro por eternidade. Silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou o teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu quebro meu silêncio pra te ouvir. Hoje eu sou teu. Hoje preciso amar e ser amado. Hoje eu vou viver. Hoje eu vou Qual leitor sincero da Bíblia nunca se deparou com um texto difícil de ser compreendido? Creio que todos nós, em algum momento... Ok. Creio que agora vocês estão me ouvindo. Qual de nós nunca se deparou com um texto difícil de ser compreendido na Bíblia? Creio que todos nós, em algum momento, quando tentamos estudar, nós observamos coisas que são difíceis de serem compreendidas ou
até mesmo interpretadas. São Pedro, quando falava dos escritos de São Paulo, ele dizia que existiam vários textos ali que eram difíceis de serem entendidos pela maneira com a qual eles foram escritos, ou até mesmo pelas palavras que foram utilizadas. Durante esta semana nós tivemos a oportunidade de estudarmos um pouquinho a respeito disso. Tivemos a oportunidade de entender formas de interpretar, de resolver essas questões e entender definitivamente o que esses textos têm a nos dizer. E nós estamos aqui, neste momento, para recapitularmos o estudo que nós fizemos durante toda essa semana. Nosso querido Daltro de Quadros, conosco, Newton Júnior, e nesta manhã temos o retorno do Dr. Davi. Sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês e obrigado também pela presença de você, que nos acompanha da sua casa, onde quer que você esteja. Antes de nós iniciarmos esta recapitulação, eu gostaria de convidar o Daltro para que orasse para nós. Vamos suplicar a iluminação divina. Eu convido a todos os irmãos que dobramos a nossa fronte para uma prece a Nosso Senhor. Senhor Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que o Senhor está nos dando nessa manhã de sábado, de estarmos aqui, Senhor, reunidos para falar da Tua Palavra, Senhor. Pedimos, Senhor, que o Espírito Santo seja derramado em todos que estão vendo e ouvindo essas mensagens, Senhor. Se conosco, nos abençoa, em nome de Jesus, eu lhe agradeço, em nome de... Amém. Essa semana nós tivemos uma nova experiência, um decreto. Por essa razão, nós não estamos tendo cultos presenciais na igreja hoje. Você também está experimentando aí uma nova experiência que nós estamos fazendo. Estamos transmitindo hoje pelo YouTube. Você pode acompanhar as nossas transmissões através do Facebook, do YouTube, do Instagram. E, Dr. Davi, você podia comentar um pouquinho para nós sobre esse decreto, quais são as implicações, como é que vai ficar a partir de agora as transmissões, as reuniões presenciais? Muito bem, bom dia, não é? Feliz sábado para vocês também. Bom a gente retornar, não é verdade? A gente acaba mudando aqui os personagens até para a gente ter uma maior diversidade aí dos pensamentos também, não é? Mas é para a gente estar novamente. Nós que tínhamos aí, já estávamos contentes e alegres, porque estávamos retornando, né? Mesmo que parcialmente aí as nossas reuniões presenciais. Mas, queridos, nós tínhamos um decreto a princípio do distanciamento social em razão dessa pandemia, não é verdade? Como o quadro nosso estava tranquilo, porque ele está dividido por algumas, vamos dizer assim, algumas cores, que ao elas alterarem, ou é porque o número de casos estão aumentando ou estão diminuindo. Como nós estávamos lá na faixa amarela, que eles chamavam, então eles falaram, olha, a gente pode abrandar um pouquinho essa questão, e com aquelas restrições lá de distanciamento e tal, poderiam voltar, e nós voltamos a algumas reuniões. A questão é que o Ministério da Saúde de Curitiba, não é? Ele avaliou essa questão e como houve aí um aumento de casos, eles entenderam por prudência, alterando a classificação para laranja, a retornar um pouquinho com as restrições um pouco maiores e dentro dessas restrições, essas reuniões, como por exemplo os encontros das igrejas e outros encontros sociais, enfim, para diminuir, para que a gente busque diminuir o número de infectados, né, por essa situação, e a gente possa aí sim ir retornando gradativamente às nossas reuniões. Então, por esse motivo, nós havíamos retornado às nossas reuniões, mesmo que parcialmente, mas retrocedemos e novamente agora só mesmo pelas redes sociais, não é?
Nós estamos aqui num grupo pequeno, além dos que estão nos auxiliando aí com a mensagem musical e com a parte técnica, né? Que é um grupo ali com todo o cuidado para que a gente possa levar essa mensagem aí através das mídias aí, das redes sociais, ok? Mas eu acredito que o mesmo Deus que está presente conosco quando estamos nas nossas reuniões, não é? Como o próprio Jesus diz, como a própria Bíblia diz, não deixem de congregar como fazem alguns, né? Mas de repente esse ali poderia ser um dos textos difíceis, né? Que a gente tem que interpretar hoje, não é verdade? Mas lógico que não é esse o caso agora, não é descumprimento das profecias, mas é uma obediência aí à questão de saúde, na verdade, não é? Por esse motivo que nós estamos aí, mas é uma satisfação a gente poder voltar aí, conversar sobre assuntos importantes para a nossa salvação. Eu quero mandar um abraço especial para um querido irmão, um dos líderes aqui desta igreja, o irmão José Paulino. Nós estivemos em contato hoje pela manhã e ele me disse que não aguenta mais ficar em casa, né? Que não tem nem saído de casa para poder se proteger. Ele já tem uma idade um pouco mais avançada e é um amante extraordinário da causa, do evangelho, do cristianismo, um excelente cristão. Eu quero mandar um grande abraço para o irmão José Paulino. Ele disse que está nos acompanhando todos os dias lá, ele, a sua família toda. Um grande abraço a vocês, continuem com a gente. E a todos vocês também que estão nos ouvindo. Bem, mas esta semana nós tivemos a oportunidade de estudar a respeito dessas questões difíceis de compreender da Bíblia. E hoje nós temos milhares, né, de denominações diferentes dentro do próprio cristianismo. E talvez uma das razões para toda essa diversidade seja a interpretação baseada na dificuldade da compreensão. Alguns textos um pouco mais difíceis e são interpretados muitas vezes de forma diferente, e por essa razão aí, esse grande número, né, de religiões que acabaram surgindo a partir disso. Existem várias razões para contradição. E eu ainda quero continuar conversando com o Dr. Davi sobre essas possíveis razões para essas aparentes contradições. Mas a pergunta que se faz é a seguinte: a Bíblia ela se contradiz? É verdade isso, que ela se contradiz? Existe contradição nos textos bíblicos ou não? Veja, na verdade ela não pode ter contradição, não é? Porque se ela foi toda inspirada pelo mesmo autor, não é? Vamos dizer, o autor, a inspiração é divina, né? Toda a escritura é divinamente inspirada. Então não poderia o próprio autor divino se contradizer. Mas a gente vai olhar dentro do texto bíblico e a gente vai ver assim que todo estudante sincero, ele vai ver que existem algumas situações difíceis de compreender e que ela existe sim algumas aparentes contradições. E a gente vai ver alguns motivos. É bom a gente até deixar aí para os nossos amigos que nos acompanham, que eu confesso para vocês que eu meio que decepcionei quando eu vi o título da lição, porque quando ele diz ali que nós iríamos trabalhar com textos difíceis, eu olhei e falei, opa, nós vamos trabalhar ali com aquele na mira da verdade, não é? Para quem acompanha o programa lá, se você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de responder. Mas, queridos, não era esse o objetivo, a gente trazer textos polêmicos para nós tratarmos aqui, até porque o nosso assunto principal, ele é como interpretar as escrituras. Então nós vamos trabalhar com métodos de interpretação. Então não é o intuito da lição dessa semana, ao falar das passagens difíceis ou aparentes contradições, nós trazermos esses textos aqui e esgotarmos esse assunto. Não é? Até porque, como a pergunta vem as razões da aparente contradição, nós vamos ver que como a Bíblia ela foi escrita em diferentes culturas, em diferentes épocas, por pessoas que viveram influências sociais diferentes, não é? E aliado a isso, também a questão das traduções, não é? Então, algumas traduções elas podem trazer, como nós comentamos em algumas lições anteriores, inclusive termos que em algumas línguas querem dizer uma coisa, em outras línguas não tinha como traduzir especificamente, então eles usaram
algo mais próximo possível. Então nós não podemos se apegar em uma palavra e fazermos disso uma doutrina e falar, olha, está vendo que aqui está falando isso aqui, por exemplo, quando nós falamos, e pegarmos um exemplo ali, né? Quando nós falamos em alma, não é? E daí você cria uma doutrina em cima da questão da alma, né? Alguns, olha, tem uma alma vagando, existe alma, não existe... Enfim, então você vê que alguns assuntos não tinha como você traduzir com uma única palavra. Então, essa questão da própria... E daí alguns trazem, não é, essa questão e falam assim, bom, então você está vendo que há contradição entre o que está aqui e o que está ali. Então, se eles pegam esses textos isolados, né, às vezes até consequência de traduções, para querer desacreditar nas verdades divinas. Mas o próprio texto, se nós olharmos lá no verso para memorizar, lá que está lá em 2 Pedro, né, 3, 15 e 16, é Pedro comentando sobre o que o apóstolo Paulo havia ensinado eles, falou, olha, e ele fala coisas assim difíceis de compreender, não é? Então, assim, existe a aparente contradição, mas o estudante sincero, Deus vai iluminá-lo para que ele consiga entender e trazer aquilo para a sua salvação. E por falar nessa questão de sinceridade, se nós pegarmos ali os relatos da história do cristianismo, da história do adventismo, inclusive, né, trazendo mais para a realidade da igreja adventista também, nós percebemos ali que as pessoas que preconizaram tudo isso, elas se envolveram num estudo sistemático e sincero da palavra de Deus. A pergunta é, existe a necessidade da sinceridade e do cuidado na abordagem bíblica? Júnior, quero fazer essa pergunta a você. É importante ter sinceridade? Eu percebo que muitas pessoas estudam a Bíblia mais assim por uma questão de leitura, né? E algumas até se aprofundam um pouco mais, mas muitas vezes elas são carregadas com as próprias ideias e tentam interpretar isso a partir das próprias ideias. Será que isso é sincero? Será que esse tipo de estudo é relevante para a vida, para o cristianismo, enfim? Muito bem, Marcelo. Existem várias maneiras de nós interpretarmos isso daqui. Porque muitas pessoas, a pergunta que nós temos que fazer hoje é por que ler a Bíblia? Para que você está lendo a Bíblia? Você pode ler só por curiosidade, né? Porque achou um texto curioso, uma história curiosa ali, alguma coisa curiosa na Bíblia. Você pode ler para crer realmente que é a palavra de Deus, e esse deveria ser o objetivo principal. E quando você pega ela como um livro, não como um livro comum, um livro que é realmente a palavra de Deus, é diferente. Ou então, você pode ainda ler a Bíblia para justificar os seus erros, ou a sua posição. E isso está errado, porque você não pode pegar a Bíblia e querer dobrá-la, ela, à sua vontade. Você tem que se dobrar à vontade de Deus, é o contrário. Porque se a Bíblia é a palavra de Deus, você tem que ser submisso à vontade dele. E não querer que ela se molde aos seus princípios, à sua vontade, à sua postura. E é aí que o pessoal erra muito, né, no ler a Bíblia. E a abordagem sincera, nós devemos nos aproximar de Deus com sinceridade de coração. Sempre teve que ser assim. Os exemplos que nós vemos na Bíblia, as pessoas que não foram sinceras diante de Deus, tiveram um fim trágico realmente. Sempre que a pessoa se aproxima de Deus, ela tem que ser sincera naquilo que ela faz. E Deus conhece o coração. O próprio Deus fala isso, que o homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Vê o que está sinceramente, o porquê que ele se aproximou dele. Foi com vontade de crescer ou foi com vontade de confrontar a Deus? E ele sabe exatamente isso. Tem um verso na Bíblia, eu quero ler ele com vocês, está lá em Hebreus capítulo 10, versículo 22. Diz assim, ó, Hebreus 10, 22. Cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteireza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. É assim que Deus quer que a gente se aproxime dele.
Quando você pega esse livro nas mãos, você pode ter certeza. Se você for sincero, o Espírito Santo vai agir através de você. Nenhum outro livro, nenhuma outra leitura que você pegue no mundo todo tem essa influência. Você tem que sempre se subjugar à vontade deste livro. E ele vai abrir a sua vontade. É uma coisa que nós podemos colocar hoje bem em pauta, Marcelo, é que se você pede muitas coisas para Deus, ele pode dizer não para você, né? Você pode pedir várias coisas que ele sabe que não vai ser bom para você. Mas uma coisa, se você pedir para Deus com sinceridade, é a interpretação desses textos. Que o Espírito Santo te ajude. O mesmo Espírito que ajudou esses autores a escrever este livro, ele está aí à disposição de nós. E esse que é o diferencial deste livro. Até porque a gente tem que tomar cuidado, porque nós podemos estudar a Bíblia sinceramente e estarmos sinceramente errados, não é? Então, por isso que a gente olha assim da questão do estudo assim cuidadoso, não é? Porque senão, como foi comentado ali, né? O Júnior comentou, senão eu pego a Bíblia, que é a palavra de Deus, eu sou sincero em tentar achar, mas eu pego algum ponto específico e entendo daquela forma. E eu estou sendo sincero, estudei, vi e falei assim, não, de acordo com o que eu estudei, com o que eu li, está ali, então assim, então para mim esse é o ponto de salvação. Só que eu deixei de ter o cuidado necessário de analisar aquele texto e ver se realmente dentro do contexto bíblico, realmente aquela é a verdade que Deus quer para mim, não é? Então esse é o cuidado. Não basta ser sincero para não correr o risco de eu estar sinceramente errado, né? Vamos olhar a sinceridade cuidadosa e honesta. Essa palavra da honestidade no estudo é que nós não podemos deixar de fora, né? E creio que todos os estudiosos, né, em algum momento se depararam com algum texto, algum trecho ali que não entenderam. Será que é uma atitude de humildade você procurar a ajuda de pessoas, né, que já têm mais experiência, que talvez já tenham um pouco mais de cuidado, de conhecimento, né, porque já estudaram com mais cuidado? Daltro, é importante essa humildade, essa abordagem humilde? Né? Algumas pessoas pensam que entendem bastante, ou algumas pessoas até pensam que entendem tudo. Mas a Bíblia, ela é versátil e ela é dinâmica, né? Quanto mais você estuda ali, mais coisas novas você descobre, mais novidades. E será que a gente sabe tudo a respeito da Bíblia? Será que os grandes estudantes aí da Bíblia sabiam tudo? Existe a necessidade da humildade ou não? Existe, né? Existe a necessidade da humildade e nós não sabemos tudo, né? Aqui o verso para memorizar começa com ser longânimo. Quer dizer, tem verdades na Bíblia que você vai ser automático, você vai ler ali e já vai compreender. E tem outros que você vai a tua vida toda estudando para poder compreender aquilo, né? Nós, adventistas, conhecemos isso como santificação, né? É um processo que vai ao longo da nossa vida. Nós não vamos compreender todos os assuntos, mas vamos ter que estudá-los, buscá-los. Aliás, o Senhor Jesus diz assim, numa das suas passagens, pode andar dois juntos se eles não concordam? Se eles não têm as mesmas doutrinas, se não buscam as mesmas coisas, podemos estar nós aqui juntos agora conversando, se as nossas doutrinas são as mesmas? Se não pensamos da mesma forma? Quer dizer, tem que ter algo que maior que nos una, que é a palavra de Deus, aquilo que está escrito. Então faz com que a gente comece a andar mais juntos, assim, que você começou dizendo assim, tantas religiões hoje no mundo, né? Por que não andamos junto com elas, elas não andam junto conosco? Porque cremos de formas diferentes. A palavra de Deus é que deve ser o guia, né? Para que possa nos unir. E é importante nós olharmos e ver que a humildade é de reconhecer que não sabemos tudo e não somos melhores que os outros, porque Deus resiste aos soberbos, né? É verdade. Tem um grande problema nisso, você achar que é o melhor que os outros, ou que a tua doutrina, ou que a tua religião é melhor.
É um problema. Causa o fanatismo, né? O fanatismo talvez seja um dos maiores problemas das religiões, que mais leva as pessoas a se afastarem e não querer saber nada de Deus. Perfeito. A humildade, dizer, olha, eu não sei tudo, mas vou buscar. E a palavra de Deus, ela é fantástica, né? Ela nos abre o discernimento, ela nos conduz. Eu fico pensando assim, né? Todo mundo tem que dar a resposta daquilo que crê, né? Mais cedo ou mais tarde alguém vai perguntar para você, né? Se você não está de acordo com a palavra de Deus, que resposta você poderá dar para essa pessoa ou para essas pessoas? Nós vemos que o apóstolo Paulo era um homem de Deus, não é? Grande homem de Deus. Mas ele tinha que dar razão do que estava falando, do que estava pregando no mundo. Não era de qualquer forma, né? Tanto é que quando ele voltava para Jerusalém, que estava a igreja, ele tinha que dar discernimento do que estava pregando, falar do que estava falando, não era assim. Tinha que trazer um relatório, né? E relatório, isso. Quer dizer, o que ligava o apóstolo Paulo juntamente com os apóstolos, com os irmãos de todo mundo, era o que estava escrito na palavra de Deus. Quer dizer, eles concordavam. Então, por isso que logo andavam juntos. Os primeiros irmãos da igreja primitiva, eles andavam juntos porque concordavam na doutrina que Deus deixou para ele. Falar do que estava falando. Você vê que tem um texto-chave, né, nessa lição aqui de terça-feira, que fala lá, né, em Crônicas, segundo Crônicas 7:14, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, eu os ouvirei. Esse é o povo de Deus. O Davi quer falar para falar do Não, e o próprio Jesus disse, né? Aprendei de mim, que sou manso e humilde. E daí quando você fala assim, aprender de Jesus, que é manso e humilde, você lembra, por exemplo, do momento em que ele se encontrou com a mulher lá com a mulher samaritana lá no poço, lá na cidade de Samaria, não é? Você vê que o próprio Jesus, não é? Ele desenvolveu uma conversa com ela e ela falando assuntos teológicos, né? Jesus poderia ter interrompido e ter falado direto para ela, minha filha, eu sou filho de Deus. Acredite-me, não. Ele manteve uma conversa com ela, foi aos pouquinhos, quebrando a barreira que existia, principalmente entre judeus e samaritanos e tal, até que ele pôde revelar para ela a maior revelação que o céu poderia dar para o ser humano, né? Principalmente para eles, né? A resposta que ele não deu, inclusive para Pilatos, não é? Ele deu para aquela mulher naquela conversa. Você vê que atitude de humildade, queridos, por isso que quando ela disse que nós devemos ser humildes ao estudar a Bíblia, nós temos que procurar, como por exemplo a passagem que o Júnior citou ali, o próprio Jesus dizendo que nós devemos aprender dele, e Sofonias, que é o texto da primeira pergunta dessa lição lá, ele diz que ele deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde, não é? Que confia em o nome do Senhor. Quem é esse povo? Esse povo precisa ser eu. Cada um de nós precisamos fazer parte desse povo modesto e humilde que Deus deixou nessa terra. E temos que ser humildes, porque se nós não formos com o coração aberto a Deus para compreender a sua palavra, não será revelado. Porque Deus resiste aos soberbos. Quer dizer, ele vai dar um conhecimento para alguém que vai fazer mal, aquele que aprendeu? Não, né? Deus conhece os nossos corações, conhece os corações de todo mundo e vai se revelar na medida que nós buscamos. Você vê, se ninguém é transformado da noite para o dia, né? Acontece, já sei tudo da palavra de Deus, já sou santo, já sou o melhor, já posso... Não, isso vai ao longo da nossa vida, irmãos, porque nós temos que estudar muito, crescer no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo e ele vai se revelando aos poucos a nós. Porque se viesse tudo de uma vez só, acho que nós não suportaríamos, né? É muito conhecimento, é muita coisa para nós. E esse é um tema que ele é discutido, inclusive, no mundo acadêmico, né? Que quando nós vamos fazer algum trabalho científico, ele diz que nós temos que ter a humildade científica, né? Isso é corrente. Qualquer trabalho científico que vai fazer em qualquer área do conhecimento faz parte da metodologia científica. Exatamente, faz parte da metodologia científica essa humildade no sentido do conhecimento, de você ter a noção, a ciência de que você não sabe tudo. Não é? Então, também é esse estilo de humildade
científica que nós precisamos trazer também para descobrir as verdades divinas. Agora, eu já tive situações que eu buscava a compreensão de um trecho ali, de um texto, e li várias vezes, e até procurei em alguns outros lugares, e assim, foi difícil, demorou um certo tempo, né, procurando em vários lugares, procurando a opinião de terceiros para poder compreender aquele texto. Será que é preciso ter determinação, em alguns casos paciência? Qual é a relevância que esses fatores têm na compreensão dos textos bíblicos, Davi? O próprio método que Jesus deixou, ele falou assim, quando você quer descobrir alguma coisa, como que você deve procurar na Bíblia? Qual que é o método que Jesus deixou? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Exatamente. Mas Regras, como sobre mais regras. Exato. Preceito, Só que hoje a gente preceito. está hoje a gente está no conceito da tecnologia, que inclusive a Bíblia está no celular. Então, se você precisa de alguma coisa, você clica e você vai direto na resposta, né? Hoje nós estamos, na verdade, no imediatismo, né? A gente não quer perder tempo, na verdade, não é? Só que essa perda de tempo, nós deixamos de cultivar a determinação e a paciência, que é o que é necessário para a gente conhecer esses detalhes. Inclusive, eu estava estudando essa lição, eu vi assim a diferença entre o físico e o digital. Há essa discussão na Bíblia, aí, inclusive com os jovens, é certo ou errado você vir na igreja, ou ir à igreja, né, com o celular na mão, ou físico. Alguns entendem que os estudos, independente de ser a Bíblia ou qualquer outro livro, é melhor você ter o físico na mão. Outros entendem, não, é melhor porque você consegue já ser objetivo e conseguir mais conhecimento. Mas a questão é que, e eu concordo, do meu ponto de vista, é o fato de você ter o físico na mão. Porque para você achar um texto, você acaba passando por cima de vários outros. E você acaba tendo um conhecimento geral, você acaba tendo alguns conhecimentos gerais, até você encontrar aquele específico que você precisa. Então você é forçado entre aspas, né, a passar por alguns outros conhecimentos até você chegar nesse aqui. E esse é um dos conceitos que nós precisamos ter, de não achar que pelo fato de nós buscarmos um conhecimento específico, buscarmos uma luz de algum assunto que nós precisamos, se a gente não conseguir achar na hora, a gente desistir. Achar que não tem. Não. A persistência, a determinação e a paciência, ela faz parte da metodologia de encontrarmos aí esses tesouros, essas verdades que Deus deixou na sua palavra. E sabe, Davi, uma das coisas que eu entendi essa semana, que é bem interessante também, que a característica do povo de Deus no tempo do fim é a paciência. Porque lá em Apocalipse 14, 12, diz assim, aqui está a paciência, a perseverança do povo, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então temos que ter paciência para aprendermos também. Agora, é preciso orar. No início aqui, nós fizemos uma oração. O Daltro fez aqui uma oração, pedindo a iluminação divina. Será que nós precisamos orar? Temos que desenvolver esse espírito de oração, Daltro? Isso é importante no estudo da Bíblia, na compreensão? Sim, né? Porque a própria leitura da palavra de Deus é uma oração. É você conversando, Deus falando com você. Através das escrituras, Ele está falando com você. Quer dizer, as respostas vêm dessa forma. Quando você precisa crer, né, que a palavra é de Deus. E a oração, ela é muito importante. Ela não pode se tornar uma reza, né? Algo que seja repetida, né? Porque é muito ruim, né, você conversar com uma pessoa que só fica falando a mesma coisa. Nós temos a tendência para isso, né? Criarmos assim uma espécie de reza, né? Por exemplo, quando a gente vai se alimentar, né? Senhor Deus, abençoa o alimento. Obrigado pelo alimento, abençoa. Em nome de Jesus, amém. Normalmente, né? Isso a gente faz meio que inconsciente. Mas é importante nós termos uma conversa franca com Deus. Franca, né? E as melhores conversas que eu, por exemplo, tive com Deus quando eu fui franco com Ele. E a gente pensa num Deus muito melindroso, né, que vai se chocar com o que a gente vai falar, ou vai ficar triste com algumas coisas, né? É pelo contrário, Deus já conhece a natureza, nossa natureza, conhece quem nós somos. Ele quer realmente ter uma conversa franca conosco. Ele quer nos abrir o entendimento, abrir o conhecimento para nós, que somos filhos de Deus. Ele queria que nós tivéssemos todo o conhecimento. Por isso a palavra de Deus. Por isso a conversa com o nosso Deus. A oração é tão importante para começar como para estudar a palavra.
Precisa questionar algumas coisas que estão escritas aqui nas Escrituras para que a resposta possa vir, para que Deus possa te responder conforme está. Às vezes tem dúvida de alguma coisa, pergunte a Deus, fala, Senhor, por que essa passagem está falando assim, e lá no outro lugar está falando assim, e aí alguns irmãos acreditam dessa forma. Com certeza Deus vai te dar a resposta, porque a luz das Escrituras tem todas as respostas. Deus tem todas as respostas para nós, se nós buscarmos com o coração. A gente fica impressionado como que Jesus respondia às pessoas, não é? Por exemplo, quando estava aquela mulher pega em adultério, né? Que eles chegam para Jesus e já chegam com as pedras na mão e falam, e daí, Jesus? Responde aí, agora se vira. Como que a gente faz? Essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés, a lei diz que tem que matar, e daí? E agora, o que a gente faz? Não é? E como a gente está falando em abordagem bíblica com espírito de oração, o que Jesus fez? O que Jesus respondeu para eles? Eu imagino assim que Jesus esperou toda a acusação. Quando parou o burburinho que eles aguardaram a resposta, então Jesus fala para eles, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Diz que ele abaixou e começou a escrever. E a gente pergunta assim, tá, mas Jesus teve momento de oração antes de dar essa resposta? Mas se você olhar a vida de Jesus, você vai ver que ele levantava de madrugada e subia ao monte para orar. Então, assim, todas as respostas, todas as atitudes que Jesus tinha no dia, era a resposta dos momentos de oração e pedido, porque toda vez que você ora para estudar esses temas, você está conversando, pedindo iluminação para o mesmo Espírito que inspirou essa palavra. O mesmo que inspirou, que colocou esses assuntos ali, é o mesmo que vai te ajudar a compreendê-los. E a gente vê essa questão do espírito de oração, para a gente não pegar o texto, que assim, quando você estuda com o coração de qualquer jeito, algumas coisas que poderia te levar à salvação acabam endurecendo mais o teu coração. E a gente vê, por exemplo, quando Jesus conversou com Satanás lá na tentação. Satanás não citou todos os exemplos bíblicos? Verdade. Não é? Exímio conhecedor das Escrituras, demonstrou ali pelo menos ser, exatamente. Né? Mas qual foi o contexto que ele colocou? Realmente, aqueles textos que o inimigo usou para conversar com Jesus, realmente eram os textos dentro do contexto necessário? Negativo. Agora, se nós olharmos, por exemplo, e como que Jesus reagiu a essas colocações? Aí se nós voltarmos, por exemplo, para a mulher lá junto ao poço de Samaria, você veja que as mesmas formas, a mulher mostrou aquilo que ela conhecia, mas qual foi a abordagem de Jesus em relação à resposta para aquela mulher e a abordagem de Jesus em relação à resposta para o inimigo? Você entendeu que assim, a questão da honestidade, a questão da sinceridade, a questão da atitude de oração para você tratar desse assunto é extremamente importante, mas assim, o que eu tirei para a minha vida nessa questão da oração, eu tenho que lembrar que quando eu oro para estudar, eu estou pedindo a iluminação para aquele mesmo poder que escreveu essas orientações. E o próprio apóstolo Paulo ali, né, quando ele estava pregando sobre a sua mensagem para o povo ali, né, em Tessalônica, para os bereanos, né, o povo bereano foi conferir, foi perguntar para Deus, é isso, é verdade que esse camarada está falando aí? Porque, cara, quando você faz a leitura, você está perguntando, é verdade essas doutrinas? É verdade o que o fulano está falando? É verdade o que a igreja adventista prega? É só resposta você vai encontrar na palavra de Deus. Se você for sincero e fizer uma oração e perguntar para Deus, com certeza Deus vai te responder aonde está o melhor caminho. Quantas pessoas, né, levam uma vida buscando a verdade? Né? Onde que é o meu lugar? Onde que está o meu lugar? Né? E quando ele encontra, fala assim, nossa, que alívio, que beleza, existe, né? Deus me guiando, Deus vai guiando até que você se encontra com a verdade, com aquelas pessoas que se deveriam se encontrar. Por isso nós podemos dar um conselho para os nossos ouvintes, né? Se você ouviu alguma coisa, ficou em dúvida, então busque sanar, solucionar a sua dúvida nas Escrituras, né? E fazendo novamente aí uma publicidade do programa Na Mira da Verdade, que é exibido através da TV Novo Tempo, aos sábados, e reprisado também durante a semana, né? Se você tem coragem de perguntar, a Bíblia vai te responder, ela tem coragem de te responder. Júnior, rapidamente, considerações finais, já estamos aí com um horário bastante avançado. O que é que você tem? Marcelo, um personagem que a gente não comentou muito essa semana, e ele teve
passeando aqui nos estudos durante a semana é Timóteo. Timóteo era um jovem bem novo ainda. E Paulo, ele tinha Timóteo como filho, na fé. E ele falou para Timóteo uma passagem que me chamou muita atenção. Timóteo, você não pode se envergonhar na palavra de Deus. Quando você abrir essa palavra, você tem que saber do que você está se tratando. Hoje as pessoas se orgulham de muitas coisas, né? De ter faculdades, de ter um bom casamento, de ter muitos filhos, de ter saúde, ou de ter dinheiro, né? Tem pessoas que se orgulham de tudo disso. Mas hoje uma coisa, Marcelo, nós temos que se orgulhar, é de conhecer isso daqui. Porque isso aqui é muito maior do que qualquer um de nós. Quando nós conhecermos o verdadeiro Deus, nós podemos nos orgulhar disso. Porque se você conhece verdadeiramente a Deus, você já está vivendo com Ele. Ou não seria esse o objetivo nosso como cristão, não é viver com Deus para sempre? Então, quando você conhece Deus verdadeiramente, você já está vivendo com Ele. Então, se você quer se orgulhar de alguma coisa na vida, se orgulhe de conhecer este livro. E, principalmente, se orgulhe de conhecer o autor deste livro. Maravilha. Bom, nós já estouramos o tempo, mas foi uma conversa gostosa, pudemos aqui trocar algumas informações, um pouco do conhecimento. Obrigado mais uma vez a todos vocês, Daltro, Newton, Davi, a você ouvinte que está nos acompanhando, e que Deus continue abençoando a sua vida através do estudo da palavra. Continue conosco, logo mais nós teremos uma belíssima mensagem, o pastor Maurício estará conosco, e que Deus o abençoe sempre. Provai e vede. História de hoje: esperança para Jesus. A crise política e econômica na Venezuela tem transformado o país num verdadeiro caos social. Seus habitantes, sem moradia, emprego e passando fome, atravessam a fronteira em direção a outros países à procura de melhores condições de vida. Grande parte dos imigrantes que chegam ao Brasil se dirigem até a cidade de Boa Vista, capital de Roraima. Ali recebem um atendimento emergencial, alimentação, abrigo e documentação promovidos pela ONU, ADRA e outras organizações. Em seguida, aqueles que podem saem em busca de trabalho pelas ruas da cidade. Por todos os lados, os refugiados estão pedindo ajuda da população local. Hola, buenas tardes, amigo. Yo vengo llegando de la Venezuela para ver si el señor me puede ayudar con algún trabajo, algo ahí para hacer. Pero yo sé limpiar montes, sé pintar casa, cualquier cosa que el señor tenga ahí que hacer en su casa y me puede... Quer trabalhar mesmo? Quero trabalhar. Eu tenho uma panificadora, eu estou indo para lá e você vai trabalhar um dia comigo, tá bom? No, está bien, amigo, vamos, no hay problema no, muchas gracias. Antes de indicar que trabalho deveria ser feito, João Lopes pediu a ele que contasse um pouco da sua história. Ele disse que havia deixado seu país em busca de um futuro melhor para ele e sua esposa. Formado em engenharia mecânica, Ramon trabalhava em 3 empregos, mas o que ganhava só dava para comer durante 15 dias. Após entrar legalmente no Brasil, pela cidade de Pacaraima, na divisa entre os 2 países, ele não teve outra opção senão andar a pé 212 quilômetros até Boa Vista. Durante os primeiros quilômetros de caminhada, sua mente se concentrava no enorme desconhecido à sua frente. Tentar a vida numa terra estranha, sem falar o idioma daquele país, conviver com pessoas de costumes diferentes, encontrar trabalho, moradia. Sem dinheiro e sem perspectivas, Ramon caminhava dia e noite, carregando apenas uma maleta que se arrastava pelo caminho. As estradas pareciam não ter fim, mas sua coragem e determinação eram muito maiores. Nos últimos quilômetros, uma placa indicava que aquela jornada tão desafiadora estava prestes a terminar. Chegando à capital, ele recebeu as primeiras orientações, um lugar para dormir
e no início de cada noite ele participava de uma refeição preparada pela equipe do projeto Alimentando Esperança, organizado pela ADRA. João Lopes lhe mostrou o que devia fazer durante aquele único dia de trabalho. Mas ao final do dia, João, percebendo que o rapaz era um bom trabalhador, decidiu lhe dar a oportunidade de mais 5 dias de serviço. Para chegar à padaria, Ramon saía do abrigo às 4 da madrugada e andava a pé 14 quilômetros. Além de cuidar da limpeza, ele também aprendeu a fazer pão, se identificando bastante com a nova profissão. Depois de 30 dias trabalhados, João pagou pelos seus serviços e lhe deu as chaves da padaria, para que ele fosse o novo administrador. Além de acompanhá-lo nessa nova jornada, João Lopes e uma equipe da ADRA o levaram para conhecer a igreja adventista. Ele foi bem recebido pelos irmãos, participou dos louvores, fez orações, ouviu atentamente o sermão e aceitou o apelo do pastor para conhecer mais sobre a palavra de Deus. A ADRA promove ações comunitárias em todo o mundo. Na América do Sul, ela apoia mais de 350 mil imigrantes e refugiados a cada ano, recebendo-os, hospedando-os e alimentando-os e garantindo uma melhor condição sanitária, higiene pessoal e acesso à água potável, serviço de proteção, apoio psicológico, nutricional, saúde básica, cursos de idiomas e acesso a informações e documentos migratórios também são oferecidos pela ADRA. Para conhecer mais, acesse adraamericadosul.org. E agora eu os convido para esse momento especial de adoração, através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Bom dia, feliz sábado a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja contigo agora e para sempre. Amém? Eu quero convidá-los nessa manhã para nós fazermos uma pequena reflexão na palavra de Deus. Mas antes gostaria de convidá-los para nós, assim como estamos, vamos fechar nossos olhos, curvar nossa fronte e falarmos ao nosso Senhor. Aqui estamos, poderoso Deus, amado Pai, na Tua presença, neste lindo sábado, Teu santo dia, para honrarmos, glorificarmos e adorarmos o Teu santo nome, Senhor. Que por meio da Tua palavra, o Senhor venha falar com o nosso coração aquilo que não apenas precisamos ouvir, mas aquilo que o Senhor quer que ouçamos, para que nossas vidas sejam transformadas, para que possamos ser resgatados pelo poder do Teu Espírito, e assim nos firmarmos na Tua maravilhosa caminhada para as mansões celestiais. Dá-nos, Senhor, por meio da Tua palavra nesse momento, a Tua bênção, a Tua unção, em nome do Senhor Jesus. Amém. O primeiro texto desta manhã está aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 19. Nós encontramos a história de um personagem, talvez bem conhecido por alguns, que é Zaqueu, o publicano. A gente precisa entender primeiramente o que seria um publicano. Naqueles dias de Império Romano, eles abriram uma espécie de concurso, assim como temos concurso público nos nossos dias, e aqueles que querem ser donos de um cartório, por exemplo, tem que entrar numa licitação e uma espécie de concurso para poder abrir um cartório, e ali ele pode servir o Estado com seus serviços de cartório. Zaqueu, como publicano, era um serviço parecido. O Império Romano abria para quem tivesse condições financeiras a oportunidade de participar de um concurso desses, entre aspas, e adquirir o título de publicano, onde ele seria então um cobrador de impostos para o Império Romano. Zaqueu, ele tendo esse título de publicano, ele poderia então cobrar impostos dos seus concidadãos judeus. Então, cada vez que um cidadão judeu passasse pela coletoria de um publicano, ele deveria
pagar os impostos, mas o detalhe é que os publicanos eram muito mal vistos e odiados pela população, porque eles não cobravam apenas o imposto que Roma requeria. Eles colocavam valores acima. Então, se a pessoa deveria devolver, digamos, R$10 de imposto, um publicano cobraria 50, 60, 100, não sei quantos mais em cima. Então, eles eram odiados porque eles pesavam a mão dos seus impostos sobre a própria população. E aqui na palavra de Deus, encontramos aqui, no verso 2, do capítulo 19 do Evangelho de Lucas, dizendo que: eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos, ou seja, Zaqueu era o chefe dos publicanos. Era como hoje nós temos os auditores da Receita Federal, como se Zaqueu fosse o auditor-chefe da Receita Federal. E aqui ele sendo o chefe dos publicanos, sendo o maioral, ele era muito rico, está dizendo a palavra de Deus. E ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E diz no verso 4 que então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Vejam, Zaqueu, se nós vemos o contexto todo, ele pertencia a um povo que era o povo de Deus. Zaqueu era um judeu. E sendo judeu, ele foi criado com toda certeza em toda a doutrina. Quem sabe ele poderia ter sido até um fariseu se ele tivesse seguido os ensinamentos que recebeu desde pequeno. Pois ele era um homem de posses, pertencia a uma família rica, caso contrário não poderia ter se tornado um publicano. Então Zaqueu talvez pudesse ser um homem religioso, mas o fato é que Zaqueu lançou por terra todos os princípios que ele aprendeu desde a sua infância, porque havia um objetivo no seu coração. Zaqueu queria ser grande, Zaqueu queria ser alguém que tivesse poder nas mãos. Zaqueu, ele foi muito ambicioso e ele abriu mão de tudo que ele aprendeu, porque ele queria realizar seus sonhos, seus objetivos, custasse o que custasse. E agora nós encontramos esse homem, que ele olha o seu povo, o povo judeu, e ele percebe que seu povo o rejeitou. Ele, quem sabe, se sentia envergonhado de estar na presença de familiares, na presença de amigos que ele tinha antigamente. Pessoas que, quem sabe, o respeitavam, pessoas que eram do seu convívio. Agora Zaqueu tinha vergonha dessas pessoas. E até mesmo porque essas pessoas costumavam condenar quem era publicano. E com certeza ele tinha que ouvir muitos insultos, muitas coisas humilhantes. E Zaqueu então se afastou por completo de tudo que tinha a ver com a religiosidade do seu tempo, porque ele não queria ser julgado nem condenado por ninguém. Mas a palavra de Deus diz, no verso 5, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Vejam, Zaqueu, ele não apenas sabia que ele tinha deixado os princípios, não apenas ele via as pessoas indo até o templo, entrando nas sinagogas, e ele não podia entrar, ele não podia se chegar ali, como ele também tinha que ver o seu amigo Mateus. Mateus, o discípulo de Jesus, ele tinha sido um publicano. Se Zaqueu era chefe dos publicanos, então Mateus trabalhava para Zaqueu. E agora Zaqueu olha Mateus e, quem sabe, ouviu muitos testemunhos, muitas coisas que Mateus deve ter contado para ele a respeito de Jesus. E agora Zaqueu começa a sonhar, começa a imaginar como seria se ele um dia encontrasse Jesus, se Jesus pôde perdoar e pôde libertar Mateus de todo aquele fardo, de toda aquela situação que ele estava. Zaqueu, quem sabe, sonhava um dia também encontrar com esse Jesus e ser liberto de todo aquele peso, todo aquele fardo, devido às escolhas que ele tinha feito no passado. Quem sabe alguns de nós temos carregado fardos tremendos por causa de escolhas erradas que fizemos, porque no momento parecia ser a melhor escolha, mas agora percebemos que tudo que nós fizemos foi errado, foi a pior escolha do mundo.
E Zaqueu agora esperando. Ele já não estava mais se importando com o que as pessoas iam dizer, não estava mais se importando com o que a comunidade que tinha excluído ele iam pensar. Zaqueu não queria saber de mais ninguém, as aparências não importavam mais para ele, mesmo sendo muito rico, mesmo sendo homem de um cargo importante, chefe dos publicanos. Ele não se importou de passar ao ridículo de subir numa árvore. E ele sobe numa árvore e fica ali aguardando a oportunidade ansiosamente para ver o mestre, para ver aquele que traria uma esperança de uma vida diferente para ele, a esperança de perdão, de libertação. E Jesus, quando olha para Zaqueu, nesse verso 5 que nós acabamos de ler, Jesus não olha para Zaqueu condenando como as pessoas faziam. Então Zaqueu percebe que realmente Jesus era como Mateus tinha falado, talvez. E ele percebe a oportunidade que Mateus teve, ele também teria. E Jesus olha para Zaqueu e estende para ele um convite muito aberto, um convite maravilhoso. Eu quero estar na tua casa, Zaqueu. E quem sabe Deus tem falado para alguns de nós, que Ele quer estar conosco, Ele quer habitar no nosso coração, Ele quer estar na nossa casa, mas nós temos que aceitar o convite de Jesus. E aqui encontramos no verso 6, que Zaqueu desceu a toda pressa e recebeu com alegria essa notícia. Claro, imagine, quando você está longe dos caminhos de Deus, quando você é excluído da vida espiritual, você se sente a pior criatura do mundo. E você acha que não tem mais oportunidade para você, você pensa que foi longe demais, que não há o que fazer, porque você era conhecedor dos princípios bíblicos e você abriu mão dos princípios por causa de ganância, por causa de ambição, por causa das coisas desse mundo. Mas Jesus está dizendo para mim e para você que você pode voltar a ter alegria, você pode voltar a ter paz no teu coração, porque Jesus não olha, como já foi dito aqui hoje na escola sabatina, lá no texto de 1 Samuel, aqui no texto 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, onde Deus diz que o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Não importa se para as pessoas eu e você aparentamos ser alguém que pecou contra Deus, se nós aparentamos ser alguém que virou as costas para a igreja, se nós viramos as costas para os princípios que aprendemos em família, Deus está olhando dentro do teu coração, Deus conhece toda a angústia, todo o sofrimento, tudo que você tem suportado. E assim como Jesus convidou a Zaqueu, Ele convida a mim e a você também para deixarmos que Ele habite, para que Ele entre na nossa casa, para que Ele habite o nosso coração. E aqui a palavra de Deus diz, no verso 8, que entre mentes Zaqueu se levantou. Agora na reunião que estava tendo de Zaqueu com Jesus e seus amigos na sua casa, Zaqueu com certeza convidou todos os publicanos, que eram os únicos amigos que ele tinha. E aqui diz que ele se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse no verso 9, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Jesus não veio buscar pessoas santas. Ninguém é santo exceto o próprio Deus. Nós estamos passando por um processo de santificação. Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Se alguém julga ser santo, está enganando a si mesmo. Jesus veio para buscar pecadores, e eu tenho que reconhecer que eu sou pecador, senão não há esperança para mim. Mas eu quero te convidar para nós irmos ao nosso segundo personagem dessa manhã. No capítulo 23 do Evangelho de Lucas, nós encontramos um personagem um pouco diferente de Zaqueu. Como nós falamos, Zaqueu é aquela pessoa que foi criada nos princípios de Deus, uma pessoa que tinha tudo para ser uma pessoa bem-sucedida espiritualmente, mas preferiu abrir mão e ir em busca das coisas deste mundo. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, no verso 33, nós encontramos o momento em que Jesus estava no Calvário, estava prestes a se entregar para salvar esses pecadores, ao qual ele disse antes.
E diz no verso 33 que quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Então Jesus foi acompanhado no momento da crucifixão de 2 bandidos, 2 malfeitores. A Bíblia não descreve exatamente que tipo de crimes eles cometeram ao longo da vida. Mas podemos perceber que eram homens que não quiseram saber de ensinamentos bíblicos, não quiseram saber dos caminhos de Deus. Eles preferiram desde cedo trilhar nos caminhos perigosos que a vida oferecia. E esses homens agora estavam ali condenados por causa de vidas promíscuas, vidas realmente entregues à bandidagem, ao crime, a tudo o que não prestava. Diferentes de Zaqueu, que foi criado numa vida cheia de princípios, uma vida onde ele poderia ter sido alguém grande espiritualmente, talvez até um sacerdote, um fariseu. E nós vamos agora no verso 39, onde descreve que um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro, repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Percebem agora aqui? Zaqueu era um homem que, ao longo da vida, teve escolhas, e por meio de escolhas erradas, ele se desviou dos caminhos de Deus, e agora ele é resgatado, ele resolve voltar, ele sente a necessidade de ter Jesus na sua vida novamente. Mas agora este homem ali na cruz, era um homem que talvez não teve a chance, não teve a oportunidade de conhecer a respeito dos caminhos de Deus, não foi ensinado nos caminhos de Deus. Um homem que escolheu tudo o que não prestava nessa vida, quem sabe pela má companhia, quem sabe pela a família a qual ele pertencia, não sabemos, não fala muita coisa desse homem. Mas nós sabemos que ele teve uma vida de crimes. E agora ele condenado por causa dos seus crimes, por causa de toda a violência, de toda a maldade que ele praticou ao longo da sua vida. Este homem, ao final da sua vida, nos seus últimos instantes, ele se depara com a última e única esperança da sua vida, Jesus Cristo. Este homem pôde testemunhar ali na cruz, nos últimos instantes de Cristo, o amor de Deus revelado naquela cruz. Quem sabe passou na mente daquele homem toda a sua vida de crimes, e ele pôde perceber que nada daquilo valeu a pena, e que todas as escolhas que ele fez foram escolhas vazias, escolhas sem sentido. Mas ali estava diante dele alguém que poderia mudar toda a situação. Talvez você tenha ido longe demais, talvez você tenha uma vida que está de ponta cabeça, você não sabe o que fazer, você não vê aquela luz no fim do túnel, e você diz assim: bom, porque Deus se importaria com alguém igual a mim? Eu não sou nada, eu não faço nada de bom, eu só faço coisas erradas, a minha vida é toda errada, por que Deus ia se importar comigo? Lembre, Deus não se importa com as aparências. Você pode aparentar para as pessoas ou para você, você pode aparentar ser a pior criatura do mundo, mas Jesus está olhando o teu coração, Jesus está olhando no profundo da tua alma. E Jesus está vendo alguém que precisa de esperança, alguém que precisa de salvação. E esse homem aqui clamou a Jesus, mesmo estando pendurado numa cruz, mesmo nos seus últimos instantes, ele clama ao Senhor. E Jesus responde a este homem no verso 43. Em verdade te digo hoje, que estarás comigo no paraíso. Quem sabe está faltando você entregar o teu coração a Jesus, e Jesus quer dizer a você nesse momento: filho,
Eu sei tudo o que você tem feito, eu sei por onde você tem andado, eu sei todos os teus pensamentos, eu conheço o teu coração. Mas o que eu preciso saber, filho, é se você tem um espaço, se você abre o teu coração para que eu entre na tua vida, para que eu venha trazer esperança, para que eu te dê a salvação. Não importa se você não vem de uma família que teve princípios, não importa se você nunca aprendeu nada a respeito de Deus, o que importa é agora, Deus falando com você, e Deus quer abrir o teu coração e quer habitar em você. Deus te oferece a salvação hoje. Esse é o momento. E quando vamos ao terceiro personagem dessa manhã, voltando um pouquinho para o capítulo 18, nós temos um terceiro personagem nessa manhã. O primeiro foi Zaqueu, um homem que foi criado nos princípios de Deus, nos caminhos de Deus, e por ganância, por muitos sonhos, ele desviou-se dos caminhos de Deus. O segundo personagem foi esse ladrão, que não há nome, não se menciona o nome desse ladrão na palavra de Deus. Um homem dedicado ao crime, que nunca teve, talvez, a oportunidade de conhecer os caminhos de Deus. E vamos ao terceiro personagem, que está no capítulo 18 do Evangelho de Lucas. O verso 18 nos diz que certo homem de posição perguntou a Jesus: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então esse personagem nós temos chamado ao longo dos tempos como o jovem rico. A Bíblia não fala o nome desse rapaz, mas diz que ele chegou a Jesus querendo saber como herdar a vida eterna. E reparem, no verso seguinte, verso 19, respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Verso 20, sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Mas o jovem replicou ao mestre. No verso 21 ele disse: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Então nós nos deparamos agora com um personagem que, diferente de Zaqueu e diferente daquele rapaz na cruz, esse jovem, ele não apenas foi criado nos princípios de Deus, nos caminhos de Deus, mas ele foi doutrinado e ele vivia esses princípios, ele colocava tudo em prática, era um jovem religioso, um jovem que praticava toda a sua religião em tudo que ele conhecia. Podia-se dizer que seria um cristão perfeito, um cristão fiel, daquelas pessoas que não falta nada que a igreja organiza, participa de todas as programações, em tudo ela se envolve, tudo ela participa. Uma pessoa ativamente, que vive a sua vida espiritual ativamente, uma pessoa que é consagrada aos olhos dos homens. Mas Jesus, temos que lembrar que ele não julga pelas aparências. Podia ser que esse jovem aparentasse ser um cristão, ser um filho de Deus perfeito diante da comunidade. Quem sabe eu e você podemos aparentar para os nossos vizinhos, para os familiares, para as pessoas que nos conhecem: nossa, ali vai um cristão de verdade, veja só, eu admiro essa pessoa. Será que nós temos sido como esse jovem? Temos feito que as pessoas acreditem naquilo que nós aparentamos ser? Cristãos verdadeiros, cristãos consagrados, fervorosos? Jesus, ele foi ao ponto, ele foi bem ao coração desse jovem, porque não se pode enganar Jesus. Ninguém pode enganar a Deus, Deus sonda os corações. E a palavra de Deus nos diz então, no verso 22, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Parece duro isso que Jesus pede para esse rapaz. Mas nós temos que entender que Jesus, por conhecer o coração, ele conhece o profundo da nossa alma, ele conhece cada detalhe da nossa vida, cada detalhe dos nossos pensamentos. E esse rapaz, por mais que ele aparentasse ser alguém religioso, espiritualmente ativo, consagrado, havia algo de errado no seu coração. Quem sabe os motivos pelo qual ele era um jovem religioso eram os motivos errados.
Por que eu e você estamos na presença de Deus hoje? O que nos faz nos achegarmos ao Senhor? Por que nós nos tornamos cristãos? Por que você se diz ser da igreja adventista do sétimo dia, ou da igreja batista, ou da igreja católica? Não importa qual igreja, Deus quer saber o que está no teu coração. Por que você segue a Jesus? Jesus percebe que aquele jovem, apesar dele dizer que cumpria fielmente todos os mandamentos, Jesus percebe que aquele rapaz não adorava a Deus em espírito e em verdade, ele não seguia Deus de todo o coração. Quem sabe eu e você podemos também não estar seguindo Jesus de todo o nosso coração. Quem sabe eu e você podemos estar colocando alguma coisa diante de nossos olhos, no altar da nossa vida, no lugar de Jesus. Este jovem estava colocando todas as suas posses, todo o seu conforto, toda a sua vida de aparência, toda a sua vida de cristãozinho perfeito. Era tudo o que ele gostaria de sustentar. Sabe, eu me recordo certa ocasião, um lugar por onde eu passei. Havia um homem que ele era ancião de uma igreja, e esse homem ele não gostava de participar de nada que a associação, a organização da igreja organizava como eventos, treinamentos. Ele dizia que a igreja dele não precisava, porque ele era suficiente. Ele treinava a igreja, ele fazia tudo pela igreja. E entrava pastor, saía pastor daquele local ali, e aquele homem, ninguém mexia com ele, porque ele é que sabia o que era melhor para a igreja, e ele se achava o melhor ancião do mundo. Mas aconteceu que chegou um pastor no local, e ele pediu sabedoria a Deus, e com muito jeitinho ele conseguiu, juntamente com a igreja não aguentava mais o fardo daquele ancião ali pesando sobre eles. E então aquele pastor conseguiu, juntamente com a igreja, organizar para que fosse substituído, colocada outra pessoa no ancianato que andasse junto com a igreja, que realmente edificasse a igreja. E o que aconteceu com esse homem, que se considerava tão cristão, tão perfeito, que era tão consagrado, que ele mesmo cuidava da igreja como ninguém? Só porque perdeu o cargo de ancião da igreja, abandonou a fé, não quis mais saber de nada. Então Jesus, ele conhece o coração. Para Jesus não importa se eu aparento ser a melhor pessoa do mundo. Jesus está vendo o que está aqui dentro. Então nós percebemos aqui 3 personagens. Zaqueu, que vinha de uma família que ensinou a ele os bons princípios de Deus, mas ele abandonou, mas depois ele sentiu que realmente ele tinha tomado a decisão errada e voltou para Jesus. Nós vimos o segundo personagem, um jovem condenado por causa dos seus fracassos, por causa de seus crimes, por causa de uma vida envolvida com as coisas ruins deste mundo, mas que ao final da linha, ao final da sua jornada, ele teve um encontro maravilhoso com Jesus, e para ele não importou onde ele estava, nem o que ele tinha feito. O que importou foi as palavras de Jesus para ele. E temos agora o terceiro personagem, um jovem que espiritualmente parecia ser alguém consagrado, um cristão fiel, mas Jesus foi ao ponto, foi ao seu coração. Porque aquele jovem, ele não amava a Deus, ele amava o status de ser um bom cristão, amava o status de ser um jovem bem-sucedido na sua idade. Ele amava ser chamado pelas pessoas de um cristão consagrado, de um jovem bem-sucedido. Quando nós vamos ao Evangelho de Mateus agora, gostaria de convidá-lo para nós irmos ao Evangelho de Mateus, capítulo 7. Vejam só aqui Mateus, capítulo 7, o que Jesus nos diz. Aqui em Mateus, capítulo 7, Jesus está dizendo assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não temos expelido demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres?
E Jesus responde: então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Jesus está dizendo nesses versos que nessas 3 situações, Zaqueu, um jovem que poderia ter sido alguém espiritualmente bem-sucedido, mas escolheu as coisas do mundo, Jesus conhecia o coração de Zaqueu. E Jesus sabia que Zaqueu estava passando por uma crise na sua vida, estava passando por um momento difícil por causa de decisões terríveis que ele tomou e estava sofrendo as consequências das suas decisões. Mas Jesus sabia também que dentro do coração de Zaqueu havia alguém sedento por salvação, alguém que clamava a Deus dia e noite às ocultas, escondido da multidão, alguém que em segredo clamava a Deus por socorro. E quando você clama a Deus por socorro, mesmo às escondidas no teu íntimo, do teu coração, Deus conhece o teu coração e Deus te atende, Deus tem socorro teu. Foi o que Jesus fez com Zaqueu. Ele olhou com amor e ternura e misericórdia para Zaqueu, e Deus está olhando com amor, ternura e misericórdia para você nesse momento. Assim como aquele jovem que estava dependurado na cruz, veio de uma vida toda desfeita, uma vida descontrolada, de uma família desestruturada, alguém que não teria futuro algum. Mas Jesus sabia dentro do coração daquele jovem que se ele tivesse uma única oportunidade em toda a sua vida de se arrepender e de ter uma vida diferente, aquele jovem não ia deixar essa oportunidade passar. E se você sente que tudo que você fez na tua vida está errado e que você queria ter uma única oportunidade, Deus está colocando diante de você essa única oportunidade. Se agarre firmemente a essa oportunidade que Jesus coloca diante de você. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Jesus entrar na tua vida e ser a tua salvação. Deixe Jesus transformar a tua vida. Mas infelizmente Jesus também fala do terceiro caso, especificamente nesses versos que acabamos de ler. Que Jesus não quer cristãos que digam Senhor, Senhor da boca para fora. De que me adianta realizar muitos sinais, prodígios, milagres, ajudar muitas pessoas, dar oferta aos pobres, dar esmolas, fazer tantas coisas bonitas para os homens, se o meu coração está longe de Deus. Jesus deixa claro nesses versos que Ele não quer que eu e você aparentamos ser bons cristãos. Nós estamos enganando a quem? Não precisamos enganar as pessoas, não precisamos enganar o pastor da igreja, enganar os anciãos, a liderança da igreja. Não é isso que importa. Temos que lembrar desse dia que Jesus mencionou, quando Ele virá para buscar os seus. O que eu e você vamos dizer para Jesus? Mas Jesus, eu fiz tanta coisa bonita na minha vida, é isso que você quer dizer? Mas Senhor, eu era um jovem tão perfeito, eu me dedicava às coisas da igreja, fiz tantas coisas pela igreja, é isso que você vai dizer para Jesus? Você está pronto para enfrentar o dia em que Jesus vai olhar para você e vai dizer, se afaste de mim, porque você é um idólatra, eu não te conheço. Ou se afaste de mim porque você é um ladrão, eu não te conheço. Você dizia que não ia ser dizimista porque era para sustentar pastor, para sustentar isso e aquilo. Mas eu disse para você ser dizimista e você não quis ser. Você é um ladrão, se afaste de mim. Ou Jesus vai dizer para você, olha, se afaste de mim porque você é um mentiroso. Você dizia para as pessoas, você olhava para as pessoas e elas viam em você um bom cristão e você tinha uma vida dupla. O que Jesus diria para você se Ele viesse hoje? Que tipo de cristão eu e você temos sido? O que nós estamos escondendo de Deus? Nós temos que ser como Zaqueu. Zaqueu se cansou de esconder as coisas das pessoas. Não importava mais as pessoas. O que importava para Zaqueu era se Jesus olharia para ele. Porque Jesus conhecia o coração de Zaqueu. Jesus conhecia o coração daquele jovem naquela cruz. Jesus conhecia o coração daquele jovem rico, aquele jovem espiritualmente que parecia perfeito. E Jesus está olhando o teu coração agora. Jesus quer fazer uma transformação em mim e em você. Mas eu preciso aceitar.
Eu tenho que ter aquela alegria de Zaqueu e correr ao encontro de Jesus. Eu tenho que ter aquela fé daquele jovem na cruz e dizer: Senhor, lembra de mim no teu reino. Eu tenho que ser diferente do que eu tenho sido. Eu não posso apenas dizer Senhor, Senhor da boca para fora. Porque se eu continuar assim, eu serei um estranho para Jesus. Está você pronto a deixar muitas coisas na tua vida e seguir com Jesus? Como Jesus disse àquele jovem, você tem que abrir mão de muitas coisas da tua vida. Depois que você abrir mão, venha me siga. O que eu e você temos que abrir mão hoje? Como é que está a tua vida? O que você precisa deixar para trás? Ah, mas eu estou tão bem na igreja. Será que você está bem mesmo? Ninguém engana Jesus. Jesus conhece o teu coração. Se você crê de todo o teu coração que Jesus pode tirar você da situação que você está. Se você está num vale de escuridão, se você está no momento crítico da tua vida, se as tribulações tiram as tuas forças, eu quero te convidar nesse momento para que você reflita. Nós teremos um momento de louvor a esse Deus maravilhoso agora. E é um momento para eu e você refletirmos o que nós temos que deixar para trás. O que Jesus está olhando dentro do meu coração. Quem sou eu no meu interior? Ouça Jesus falando com você agora. E ao final deste louvor, nós queremos estar orando para que Deus te dê força, para que você saia vencedor, como Zaqueu e como aquele jovem na cruz. Deixe Deus falar com você. Seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo. Escondê-lo lá no céu, ao tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver.
tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até morrer. Cristo é meu tesouro até morrer. Onde está o teu tesouro? O que tem ocupado o teu coração, as tuas energias, no que você tem investido? Os discípulos perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Vamos orar. Ó Pai amado, quantas situações impossíveis estão diante de Ti nessa manhã, Senhor. Quantos dos Teus filhos se achegam a Ti nesse momento, investindo em tesouros deste mundo, que não levarão a nada, Pai. Quantas situações que parecem impossíveis para os homens, mas o Senhor deixa claro na Tua palavra que para Ti nada é impossível. Mesmo quando alguém está em face da morte, como aquele jovem na cruz, que teve uma vida inteira dedicada às coisas erradas, mas no último instante, ele buscou em Ti a salvação e ele recebeu, Senhor. Se nessa manhã alguém está realmente se sentindo no seu último instante, na sua última oportunidade, que ele sinta em Ti a esperança e a salvação, Pai. Se nesse momento há alguém que mesmo conhecendo os Teus caminhos se desviou e encheu o seu coração com tesouros desse mundo, que ele venha encontrar em Ti a salvação como Zaqueu encontrou, Senhor. Mas, Pai, há muitos de nós que já estamos trilhando nos Teus caminhos, mas o nosso coração nos tem enganado. O nosso coração tem traído a nossa fé em Ti. E temos nos deixado iludir por coisas que não são aquilo que realmente importa. Temos nos distraído, Senhor. Como cristãos que pensam ser perfeitos, pensam ser consagrados, pensam ser espirituais. Há muita coisa dentro do nosso coração que precisa ser transformada, Pai. Tira de nós todo esse mal. Tira de nós essa vida dupla, toda essa falsidade, e faz de nós verdadeiros cristãos, faz de nós verdadeiros discípulos. Transforma-nos, Senhor, pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito. Dá-nos, Senhor, um coração igual ao Teu nesse momento, onde o verdadeiro tesouro está na vida eterna, que é Cristo Jesus. Não nos deixe, Senhor, nesta situação onde estamos perdidos, desesperados, enfraquecidos. Mas fortalece-nos na fé e na esperança pela salvação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que é o Senhor dos impossíveis, aquele que opera sinais e prodígios por aqueles a quem Ele ama. E por isso nós clamamos a Ti, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Opera um milagre na vida daqueles que Te clamam nesse momento. Em nome do Senhor Jesus te clamamos. Amém, Senhor. Amém. Que Deus conceda a você
paz e a salvação em Cristo Jesus. Amém. Ao sair deste santo lugar, onde ouvi a palavra de Deus, onde vim adorá-lo em paz, e o céu pôde ouvir meu louvor. Vou sair mais confiante em meu Jesus, mais fiel à lei do amor, pois aqui